Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso. Já deixa o like, já se inscreve no canal, porque assim você ajuda a difundir mais o basquete. Sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificaçãozinha. Quando você abrir a home do YouTube, o canal, os vídeos aqui do canal vão estar lá para você assistir. Então se inscreve, que é muito importante. Pessoal, hoje eu vou começar aqui os trabalhos para o draft, né? Vocês sabem. Eu sempre faço uma cobertura bem legal do draft da NBA. Já tem muita análise dos prospectos feitos, então dá uma olhada na playlist de draft aqui no canal para você ficar por dentro de todos os prospectos que estão lá. Mas hoje quero falar sobre as necessidades dos times, né? Não falando de jogadores, mas falando de posições. O que os 30 times da NBA têm que buscar nesse draft para melhorar o seu elenco. Vou dividir essas análises em conferências, então hoje a gente vai falar sobre os 15 times da Conferência Leste e amanhã vai sair o vídeo sobre a Conferência Oeste, tá bom? Falando das necessidades de cada time. Mas antes, vamos falar sobre NBA League Pass. Pessoal, se você quer acompanhar o draft da NBA ao vivo, você tem que conhecer o NBA League Pass, que é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA. Além de assistir os jogos, você consegue assistir todos os eventos da NBA, incluindo o draft. E clicando no link aqui na descrição, você vai ter acesso a 7 dias grátis para testar o NBA League Pass. Então, clique no link da descrição, conheça o NBA League Pass que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá, pessoal, vamos começar com o Philadelphia 76ers, né? O Sixers que precisa essencialmente de arremessadores. O Philadelphia sofre por não ter grandes arremessadores. Melhorou um pouco trazendo Seth Curry e mantendo Tobias Harris, que são dois bons arremessadores, mas precisa de mais, né? Precisa de bons arremessadores vindos do banco. O Matisse Thybulle e o Shake Milton são bons arremessadores, mas precisa de mais. E agora, com a possível saída do Ben Simmons, é um time que vai ficar um pouco perdido e carente de jogadores. Então, para mim, o Sixers tem que focar em arremessadores. O Sixers não tem grandes escolhas, mas aqui tiver, tem que usar com um arremessador para ou tentar desenvolver ele com o tempo, ou já para botar o moleque para jogar. Mas, essencialmente, o Philadelphia precisa muito de bons arremessadores. Partindo agora para o Brooklyn Nets, né? O Brooklyn é um time que a gente sabe qual é a necessidade do Brooklyn, é garrafão. O Brooklyn precisa de um protetor de aro, né? O Claxton se provou uma grata surpresa nessa temporada. Ninguém esperava muito do Claxton, se mostrou um bom jogador, mas não dá para confiar somente nele, né? O Brooklyn não tem boas escolhas, né? Não vai conseguir pegar tops prospectos, mas pode sim buscar um bom defensor de garrafão sobrando na segunda rodada. Então, para mim, o Nets essencialmente tem que melhorar o seu garrafão, a defesa em si, mas vamos priorizar o garrafão, que é o mais urgente. Indo agora para o campeão Milwaukee Bucks, né? O Bucks é um time que não precisa de tanta coisa. Acredito que o Bucks precisa melhorar o seu garrafão, principalmente vindo do banco. O Brook Lopes é um cara que não vejo ele rendendo tão bem como ele rendeu nessa temporada na próxima. Acho que tem que melhorar, tem que buscar uma ajuda pro Giannis. Mas acho que o mais importante que o Bucks tem que priorizar nesse draft são as alas. O Bucks precisa de um ala para substituir o PJ Tucker, que na minha opinião muito dificilmente fica no Milwaukee para essa próxima temporada. E se conseguir encontrar um ala que tem um bom arremesso de longa distância e uma boa defesa, conseguir encontrar um 3&D, melhor ainda. Mas se for para focar em uma das duas características, eu focaria em um ala defensivo. Primeiro, o cara precisa defender e depois arremessar nesse esquema do Mike Budenholzer. Então, para mim, o Bucks tem que buscar um ala nesse próximo draft para substituir a ausência do PJ Tucker, que para mim não fica no Bucks para a próxima temporada. Vamos agora falar do New York Knicks, né? O Knicks tem algumas necessidades. Obviamente, a primeira que vem na cabeça é armador, né? O Knicks precisa de um armador titular, né? O Derrick Rose teve uma grande temporada, mas a gente sabe que o Rose é um cara que você não pode confiar uma temporada inteira para ele. Trouxe Immanuel Quickley, que é um baita de um jogador, mas ainda tem desenvolvimento. Não acredito que o Knicks vai buscar um armador no draft. Acho que vai buscar isso na free agency. Pensando nisso, talvez o Knicks tenha que focar um pouco mais em armamento ofensivo, né? Talvez buscar um ala que consiga pontuar, seja um ala infiltrador ou espaçador de quadra. O Knicks precisa de um ala que pontue para conseguir acompanhar o ritmo do Julius Randle. Então, para mim, Knicks tem que buscar um ala no draft. Atlanta Hawks
É um time que surpreendeu todo mundo, né? É um time que tem um bom conjunto, tem um excelente armador, um bom garrafão, então precisa focar um pouco na ala e no ala armador. Se eu fosse o Hawks, eu focaria em um ala armador para jogar ao lado do Trae Young, né? De preferência, um ala armador que tem um bom poder defensivo, né? Acredito que o Cameron Reddish vai ter mais minutos nessa próxima temporada jogando como 3, então precisa de um cara bom defensivamente na 2. Não sei se o Hunter seria esse cara, mas é um bom jogador, pode contribuir sim, mas eu não vejo ele jogando muito na 2, então talvez buscar um 2 nesse draft seria interessante para o Hawks, nem que seja para vir do banco, mas seria interessante fortalecer essa posição de shooting guard. Partindo agora para o Miami Heat, cara, o Heat é muito complexo a gente tentar prever o que o Heat vai fazer. O Heat tem o Kendrick Nunn, que é um bom armador, que pode se tornar titular, ocupando a vaga do Goran Dragic, que para mim já deu de Dragic dentro do Miami Heat, para ser bem sincero, acho que ele não rende mais do que isso, mas é um time que precisa buscar uma ajuda em rebotes, né? O Bam Adebayo é um ótimo pivô, é um cara que tem um potencial gigantesco, mas ele é baixo, ele não é um grande reboteiro, então talvez buscar um pivô reboteiro nesse draft possa ser legal. O Precious Achiuwa é um cara que mostrou uma evolução muito grande, a gente vai poder ver ele em ação nas Olimpíadas e ver se ele vai ter um teto maior, mas quanto mais gente para a posição, melhor. Se eu fosse o Heat, buscaria um pivô reboteiro nesse draft, até porque o Heat não tem uma ótima escolha, então não vai poder pegar um top cara para jogar de armador, para jogar de ala, que são outras duas necessidades do time. Então buscar um pivô reboteiro seria interessante para compensar a falta de rebote que o Bam Adebayo tem. Boston Celtics é muito claro que o Celtics precisa, né? Armador. Celtics não tem armador, né? Com a saída do Kemba Walker, o time fica órfão de armador. Tem o Pritchard, que fez uma boa temporada. Marcus Smart pode jogar na 1, apesar de eu não gostar muito, eu prefiro o Smart jogando na 2, mas ele pode fazer essas posições. O Celtics, muita gente pode falar que o Celtics precisa de arremessadores, mas é um time que tem um banco, ótimos arremessadores. Tem o Carson Edwards, que é um moleque que tem tudo a evoluir, que eu daria mais minutos de quadra para ele. E principalmente o Aaron Nesmith, né, que foi escolhido no último draft e não teve basicamente nenhum minuto dentro de quadra e é um baita do arremessador, era o melhor arremessador da última classe. Tem que dar mais minutos para esses dois. Por isso, acredito que o Celtics vai buscar um armador nesse draft, seria muito interessante. E também pivô, né? Vamos combinar que o Celtics precisa de rebote. O Moses Brown talvez tenha chegado para isso, ao lado do Al Horford, por isso acho difícil o Celtics buscar um pivô, porque agora tem o Moses Brown, tem o Mo Wagner e tem o Robert Williams, que para mim deveria ser titular nesse time. Então, focar no armador talvez seja interessante para vir do banco, né? Não sei se a ideia do Celtics é promover o Pritchard para titular, acredito que não. Então, focar em um armador pode ser interessante para os Celtics nesse momento. O Charlotte Hornets é um time que precisa de alguns ajustes. É um time que tem um bom armador, é um time que tem o Miles Bridges, que fez um bom campeonato. Então, para mim, o Hornets poderia ir atrás de um pivô, né? Seria legal ter um pivô um pouco mais confiável, um pivô que conseguisse proteger melhor o aro. É um time que é bem arrumadinho e precisa de poucas coisas para funcionar de vez. Então, se eu fosse o Hornets, buscaria jogadores de garrafão nesse draft que pode fazer uma diferença muito grande no funcionamento, principalmente para jogar ao lado do LaMelo Ball. Seria interessante ter pivôs. Falando do Washington Wizards, é um time que é difícil prever o que precisa, porque é difícil saber o que vai manter. Não se sabe se o Bradley Beal vai ficar, se o Westbrook vai ficar. Então é um time que é muito sombrio o futuro do Washington. Mas se eu fosse o Wizards, eu tentaria focar um pouco nas alas, né? A gente tem o Rui Hashimura lá no Washington, que é um bom jogador, mostrou uma evolução legal. Tem o Avdija, que também é bom, mas talvez um ala um pouco mais defensivo seja mais interessante para o Wizards nesse momento. Colocar o Hashimura na 4, o Avdija na 2, talvez, ou deixar ele na 3 e trazer um reserva para ele. Seria interessante. O Gafford se mostrou um bom jogador, um bom prospecto, pode evoluir bastante. Talvez até trazer um reserva para o Gafford também seja bom, mas eu iria priorizar um ala para jogar nesse Washington Wizards para vir sendo um backup do Dan Avdija ou até concorrer a vaga de titular dele, né? Temos o Indiana Pacers, né, cara? O Pacers é outro time, né? Corre risco de perder o Miles Turner nesse período de off-season. Não duvido nada do Miles Turner saindo do Pacers e assinando com outro time. É um time que tem um bom armador, que é o Malcolm Brogdon, tem o Caris LeVert,
tem o TJ Warren no time, tem o Domantas Sabonis, então é um time bem arrumadinho. Para mim, o Indiana precisa de um banco mais forte, né? Apesar de ter um TJ McConnell, que é muito bom, ainda falta, né? Tem o Gogan Bitadze, que é um bom pivô vindo do banco. Então talvez buscar um ala armador ou um ala para vir do banco, pontuador, seja interessante, ou algum jogador um pouco mais defensivo dessas duas posições, mas de qualquer forma, eu buscaria um ala armador ou um ala se eu fosse o GM do Indiana Pacers, né? Se eu fosse o grande Larry Bird, o famoso Larry Pássaro. Temos o Chicago Bulls. Chicago Bulls é um time que eu tô com expectativa bem alta com o Chicago, é um time que trouxe o Vucevic para elevar o seu patamar. Ainda não conseguiu fazer isso, mas acredito que é questão de tempo, né? É um time que tem toda a tendência do mundo de buscar armadores durante a free agency, né? Dennis Schroeder, Lonzo Ball está na mira total do Chicago Bulls. Não duvido que traga os dois, o Lonzo para ser titular e o Schroeder para vir do banco. Então talvez buscar um ala nesse draft seja interessante, né? A gente vê que a maioria dos times estão precisando de alas, né? Então seria o que eu buscaria se eu fosse GM do Chicago. Nem que seja para vir do banco, mas é importante você ter um ala mais confiável. Tem o Patrick Williams, que chega bem para jogar na 3, mas eu até gosto dele um pouco mais jogando na 4. Eu não acho que ele tem tanta mobilidade assim para jogar na 3 de fato, mas é um ótimo jogador. O Chicago tem boas peças, mas precisa de mais. Se eu não soubesse que o Chicago vai buscar um dos melhores armadores disponíveis na free agency, eu falaria que o Bulls buscaria um armador no draft. Não é o caso, o Bulls vai querer trazer um jogador mais confiável para jogar como armador. Então eu até descarto essa opção e fico como o ala, né? Acredito que o Bulls tem que ir atrás disso. Toronto Raptors, para mim, tem que ir atrás de um armador nesse draft. E provavelmente vai, né? Jalen Suggs é o mais provável a ir pro time. Claramente é para substituir o Kyle Lowry, que não vai ficar no Toronto Raptors, não é nada oficial, mas a gente sabe que é muito difícil do Kyle Lowry permanecer no Raptors depois de tanta especulação da saída dele. É muito provável que ele vai se juntar a Miami, Lakers ou algum outro time, mas no Raptors é muito difícil dele ficar. Então o Toronto tem uma ótima escolha, tem a 4ª escolha no draft, vai ter o Jalen Suggs disponível muito provavelmente, então tem que ir de Jalen Suggs, tem que ir de armador, e para mim, obviamente, o Suggs é esse cara para entrar no Raptors, então não tem muito mistério, Toronto precisa de armador. Falando agora do Cavaliers, né? O Cavaliers é um time que tem tudo para fazer alguma grande troca durante essa off-season. O Colin Sexton é um cara que está sendo muito especulado em várias equipes e o Cavaliers já mostrou interesse em trocar o Sexton. Então, talvez trazer um armador para substituir o Sexton seja interessante. O time tem chance de perder o Jarrett Allen. Jarrett Allen é free agent, tem que ver se o Cavaliers vai querer renovar. Eu renovaria. O time tem o Okoro, né, o Isaac Okoro, na 3 para jogar como ala. Ele teve um bom ano. Então talvez buscar um ala pivô ou um armador. Essas são as duas principais necessidades. Hoje talvez eu falaria que um ala pivô seja mais essencial, porque o Kevin Love não dá mais, não dá para ficar com o Kevin Love. Então um ala pivô, espaçador de quadra, seria muito bom nesse Cavaliers. Falando do Orlando Magic, o Orlando precisa de tudo, basicamente. É um time que está em reconstrução, então precisa de tudo. Muito provavelmente o Orlando vai ir de ala ou de shooting guard. Provavelmente o Jonathan Kuminga vai desembarcar em Orlando. Então eu diria que a necessidade do time é as alas. Ou é ala armador ou é ala de força mesmo. É uma dessas duas, não vai fugir disso e é para mim o que precisa. Tem que começar por algum lugar, trazendo um ala de força, um ala que se encaixe no que o treinador precisa, pode ser interessante. Então as alas é o que o Magic precisa. E o Detroit Pistons é outro time que precisa de tudo, basicamente. É um time que tá com a primeira escolha do draft, é impossível o Detroit pular o Cade Cunningham, então eu vou falar que o time precisa de armador. E precisa do Cade Cunningham. É disso. Mais do que uma posição, eles precisam de um jogador. E esse jogador que o Detroit precisa é do Cade Cunningham para ser esse cara, para reformular em volta. É um jogador absurdo, é um talento extremamente raro de você encontrar na NBA e o Detroit não vai deixar passar. Então o Detroit precisa de um armador, precisa de Cade Cunningham, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você concorda com as necessidades, deixa aqui nos comentários. Se você discorda também, deixa o que você acha sobre esses times, o que o seu time vai precisar buscar no draft. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Aproveita, me segue nas redes sociais, @SwitchTVBR em
todas, você vai conseguir ter uma interação muito legal comigo. Não se esqueçam que o vídeo sobre as necessidades dos times do Oeste vai sair amanhã, então fica ligado, ativa o sininho, né? Se inscreva no canal, por isso que é importante você ser inscrito, porque assim você recebe notificação sempre. E no mais é isso, viu, gente? Muito obrigado a todos, deixa o like, compartilha o vídeo para geral e até o próximo. Tchau!